primera presentación del curso, porque, bueno, la segunda, ayer tuvimos una partida de la práctica y hoy vamos a tener ya el abordaje de un primer tema del curso, que estará a cargo entonces de Angélica, por eso que yo estoy haciendo la presentación. Angélica Tosti, teóloga feminista, brasilera, militante de movimientos sociales, investigadora del Instituto Tricontinental de Investigaciones y también integrante de esta familia, de esta casa que es el CECEPI. Así que vamos a tener un punto para dejarnos provocar, dejarnos interpelar por Angélica. Estaremos comenzando ahora y estaremos más o menos 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, a las 4 en la presentación, y después tendremos en ese tiempo, bueno, pues daremos la oportunidad para alguna pregunta, algunas opiniones, algunas ideas que también querramos compartir, ¿sí? Siempre dándole un poco de prioridad a las personas que están en el virtual, porque es poco el tiempo que tenemos para compartir con ellos y con ellas, y nosotros estamos más tiempo aquí de manera presencial, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Angélica va a estar trabajando hoy el tema de cristianismo y diálogo interreligioso, y ahí, bueno, pues esperemos todas esas cosas que nos van a salir del corazón, que nos van a hacer pensar, que Angélica nos va a compartir. Y para entonces comenzar vamos a hacerlo con un video que tenemos preparado. Entonces, si las personas que están, Kevin, que está por ahí en la oficina esperando, ya podemos compartir el video. A todas, todos que estamos aqui no presencial e vocês que acompanham de casa, que escutamos agora, que oímos agora, é um canto de las madres, das mães. Então, por todo el canto se hace menciones a las madres, a las diosas, como Lakshmi, como Oshun, como Matanjali. Entonces, tiene ese aspecto del canto de las diosas. Entonces, empezamos com as bendiciones, com as bênçãos das nossas deusas mães, para tentar encantar a vida. Ayer, com o grupo de virtual, e também acá, estuvimos construindo uma análise de conjuntura. Priscila, que esteve com a gente no presencial, no virtual, nos deu esse panorama, e vocês aqui construíram essa análise em conjunto com os países, com o tamanho do Brasil, e sabemos que estamos vivendo em um período de desencanto. Estamos desencantados. E um dos aspectos que surgiu tanto ontem, hoje aqui no presencial, ontem no virtual, é a dimensão também do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso e outros como um projeto de desencantar a vida, de desencantar a nossa vitalidade, a nossa capacidade, como Priscila nos provocou ontem no grupo virtual, capacidade de sonhar. Que sonhos estamos gestando? Que sonhos temos nutrido? E esse desencantamento, diz Luiz Rufino e Antônio Simas, depois eu coloco tanto nos dois grupos do WhatsApp as referências, ele diz que o desencantamento é uma forma de desperdiçar, interromper, desviar, subordinar, desmantelar e esquecer as dimensões do vivo, da vivacidade,
presentes na nossa biosfera. Então, hoje, vamos falar de diálogo interreligioso e com esse ponto a partir do cristianismo. E por muitas vezes o cristianismo foi uma ferramenta utilizada para desencantar a vida. Tem potências de encantamento? Sim. Mas também nutriu potências de escravidão, de colonização, de subjugação dos corpos das mulheres, das pessoas LGBTs, das formas mais diversas de racismo religioso, colocando o cristianismo e os outros. Isso se assemelha a um livro de um autor jamaicano chamado Stuart Hall, que tem um livro chamado O Ocidente e o Resto. Então, as nossas formas de religião, de compreender a religião, partem de um pressuposto de uma visão colonizada sobre o que é religião, o que é a experiência religiosa. Será que a experiência religiosa precisa de um texto? Precisa de um livro? De doutrinas, de regras, precisa disso? Ou foi-se construído o que é a religião boa e o que é seita, o que é uma religião má, o que é a espiritualidade como algo menor. E isso é importante a gente pensar, porque isso também vai... Opa, microfone. Falo com as mãos. Isso também vai influenciar na maneira com que a gente também vê a Terra. Então, eu vejo o meu irmão, a minha irmã humana, como mais ou menos, porque é de outro país, porque é de outra racialidade, outra etnia, porque tem identidades de gênero diversa como menos, eu também vou ver a natureza como algo menor. E também imbuída em interpretações, em traduções errôneas. E aí a gente vai desencantando a tradição do cristianismo, que é encantada e permeada pelas resistências de um Cristo libertador, de um Cristo que caminha e com os pobres, não que vai junto, faz parte. Tem uma diferença também. E para a gente é importante pensar, como conversamos ontem com um grupo virtual, com vocês do presencial nos primeiros dias, de como sermos multiplicadores e multiplicadoras também. Então, como que vamos pensar estratégias de encantar a vida? Enquanto fundamentalismo que nos serve como um projeto de poder, como Loier estava colocando hoje pela manhã aqui no grupo presencial, que as opressões, o imperialismo estadunidense, tudo isso não é por um acaso, não é do nada. É algo pensado, construído, planejado, arquitetado. Assim como foi as lutas contra as teologias da libertação na América Latina. E uma das questões do fundamentalismo religioso é colocar o outro como o inimigo, o outro como aquele que deve ser aniquilado, aquele que deve ser silenciado. E essa educação, que a gente pode dizer que aprendemos nas escolas dominicais das igrejas cristãs, seja católica, evangélica, pentecostal, protestante, ou a educação que nós temos nas escolas, também são processos
que vão nos desencantando dessa força vital da vida. E uma educação e uma tradição que nos censura, que nos coloca que perguntar é errado, que questionar não é a hora de aprender isso. Isso você vai aprender só no 6º ano, só no 8º ano, agora não vai aprender. Vai desmobilizando a gente, vai desarticulando a gente e vai desencantando. Então, que a gente possa pensar um diálogo interfé, e aí vamos já introduzindo essa categoria como uma ferramenta. Vamos pensar como uma ferramenta mesmo para o encantamento. E o que é o diálogo interfé? E o que ele difere do diálogo interreligioso? Bem, não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar diálogo interreligioso, a primeira imagem que vinha na minha cabeça é aquele encontro formal com os líderes, com as vestes litúrgicas, a maioria homens, a outra maioria brancos e também maioria cis-hétero normativos. E aí aquela foto, fizemos diálogo interreligioso. A foto pousada, né? E olha como não... Mas será que o diálogo interreligioso é só isso? É construído apenas nesses encontros formais com as lideranças? Então, o diálogo interreligioso, né, surgiu a palavra aqui pela manhã, para o grupo virtual, decolonial, a decolonialidade. Então, pessoas, pesquisadores, militantes, ativistas, que têm essa mirada decolonial, começaram a questionar. Ué, por que a gente tem pensado que só essa é a forma de diálogo interreligioso, quando, na verdade, a gente faz diálogo interreligioso sempre, no cotidiano das nossas comunidades, do nosso bairro, da nossa família, muitas famílias que vivem relações interfé. Vamos mudar isso, vamos começar a tensionar. Vamos começar a esticar esses fios e falar, bem, não é por aí. Não é só a liderança que tem a voz oficial da tradição. Então, vários pesquisadores, e entre elas uma teóloga chamada Koch Pui Lam, que também depois coloca o nome, vai utilizar o termo diálogo interfé. E aí ela vai colocar, o diálogo interfé, ele é um diálogo de pessoas com fé viva. Não importa se você é teólogo, teóloga, se você nasceu na religião desde pequena, se você entrou agora, você tem fé. Vamos juntos, vamos dialogar, vamos construir. Porque aí precisamos questionar a dimensão e imagem que é muito utilizada no diálogo interreligioso, que é a imagem da mesa. A mesa interreligiosa. Ok, uma imagem que pode ser bonita. Vou chegar lá. A mesa interreligiosa. Então, eu tenho uma mesa, vou ter as cadeiras para as pessoas se sentarem na mesa. Mas quem eu vou convidar para a mesa do diálogo interreligioso? Vou convidar alguém cristão. Tá. De qual linha do cristianismo? Vamos pensar católica? Vamos convidar alguém católico para representar o cristianismo. A gente vai convidar um católico carismático, um católico da teologia da libertação, um católico da teologia queer, feminista, um católico de base, um padre, uma freira. Quem a gente vai convidar? Que corpo vai ser convidado para estar nessa mesa? Representando, entre comillas, a tradição.
E da mesma forma com todas as outras tradições. Então, o convidar à mesa é um ato político. Porque quem está convidando está escolhendo. Ou eu vou chamar um católico que é super fundamentalista, que não é ecumênico, que não dialoga. É uma possibilidade. Então, o corpo convidado é importante para a gente pensar nessas relações de poder. Então, não existe entrar no diálogo interreligioso desconsiderando as relações de poder. Pela manhã surgiu um tema importante, que é o privilégio cristão. Privilégio cristão que é aquele que chama, então, a metodologia do diálogo interreligioso vai ser minha, eu que chamei, a forma, quem eu vou chamar, tudo. E as pessoas vão ser as meras convidadas para esse jantar, mas não construíram junto. Não foi pensado junto. Então, o cristianismo nunca entra na sociedade ocidental, majoritariamente cristã, em pé de igualdade com as outras tradições. Por quê? Tem o privilégio. Bem, e o ato de reconhecer o privilégio são processos. Então, vamos pensar de novo na imagem da mesa. Então, eu posso convidar um católico, uma pessoa do candomblé, uma pessoa das espiritualidades originárias, um espírita. Mas a mesa, ela tem, né, começo, meio, fim, tem lugar marcado. Será que é uma metáfora boa também? Porque a mesa tem um limite. Tem um limite de pessoas, de mobilidade também, né? Na mesa eu me sento só, né? Vou comer, mas vou ficar ali parado. Não posso me mexer, não posso... Então, talvez nós que estamos aqui também como multiplicadores, educadores, educadoras populares, ativistas, militantes, agentes pastorais, questionar a forma que a gente organiza as coisas. A educação popular também é outra ferramenta de encantamento. Então, a gente já tem duas ferramentas na nossa malinha de ferramentas. Temos o diálogo interfé, que é o diálogo feito por pessoas de fé viva. Temos a educação popular, que talvez esse formato de mesa, de diálogo interreligioso, essa coisa formal, eu vou falar, você vai falar, talvez não funcione, não seja interessante, não seja libertador. Pode funcionar ali para alguns pontos da intelectualidade, que tem seu valor, da liderança, mas para o povo, para o cotidiano, será que funciona? Né, teremos, tanto nós do presencial e do virtual, teremos o Ivone Chidara, que sempre vem reforçando a dimensão da importância do cotidiano nesse fazer teológico, nesse fazer libertador. Será que estamos construindo esse diálogo interfé, com essa ferramenta da educação popular, de fato, nessa costura com o povo, com esse cotidiano que é marcado por tudo o que vocês pontuaram ontem, o que Priscila pontuou ontem, da morte de ativistas, da falta de alimento, das enchentes. A gente tem estado com o povo ouvido e construído a partir disso. Então, o cotidiano também é essa outra ferramenta, terceira ferramenta na nossa malinha, para construir esse encantamento, para construir esses processos de libertação. Uma coisa importante a partir do privilégio cristão dentro do diálogo interreligioso, e como também o cristianismo e a história oficial do diálogo interreligioso vai ter, né, de fato, ali um impulsionamento, né, do Parlamento Mundial das Religiões,
e de várias outras ações que começaram mesmo dentro do cristianismo, e tudo bem, mas o ponto é a gente expandir e alargar as nossas tendas, né? Alargar, aprender a pensar e construir juntos. Porque, por muitas vezes, e isso Tânia, aqui do grupo presencial, nos jogou a isca, que é a chamada apropriação, ou representatividade, mas só simbólica. Então, na nossa mesa, vamos chamar alguém de terreiro? Só que a gente vai chamar, aí você canta um ponto. Ou a gente chama, né, alguém das espiritualidades indígenas, aí você faz uma dança pra gente? De uma maneira de fetiche. Fetichizando a espiritualidade do outro, né, colocando nós e o outro, para um entretenimento, para uma coisa estética. Então, o diálogo interreligioso, o diálogo interfé, não pode cair na estética. Olha, a gente tinha indígena. Tá, mas eles construíram o processo. E também a gente falou de processo. Diálogo é processo. Diálogo não se constrói de um dia para o outro. Costumo dizer, que também foi um aprendizado que eu tive quando eu estudava lá na Índia, que 3 coisas que o diálogo não é. E aí pode ser o diálogo interreligioso ou qualquer forma de diálogo. O diálogo, ele não é um macarrão instantâneo. Não é um miojo. Que no Brasil a gente fala miojo. Mas não é esse macarrão, esse pacote que eu coloco na água quente, 3 minutos tá... Olha, em 3 minutos eu dialoguei, que lindo, vamos tirar foto, postar nas redes sociais, e olha como eu sou legal e diverso. Não, o diálogo não se faz em 3 minutos. O diálogo também, ele não é uma ambulância. Eu vou dialogar porque deu alguma crise, agora a gente precisa dialogar. Vou dar um exemplo muito concreto da política brasileira. Os evangélicos do Brasil começaram, né, tiveram aí bastante influência da extrema-direita nos últimos tempos, acirrou a disputa política, e a esquerda, que por muito tempo renegou as religiões, né, ou só pensava na religião a partir da teologia da libertação, e não mais dialogava, de fato, com os empobrecidos negros das periferias que se tornaram evangélicos, viu que precisa dialogar. Então, e por que viu que precisa dialogar? E as eleições estão chegando. Acho que essa fatia da sociedade é importante. Então, assim, eleição em agosto, em julho, a gente começa a dialogar com os evangélicos. Isso não é diálogo. E aí a gente precisa fazer autocrítica enquanto campo progressista, que por vezes repetimos o que criticamos. O Nietzsche falava, cuidado, na luta contra o dragão, você não se tornar um. Então, o diálogo não é uma ambulância, não é para emergência. O que o diálogo é? É tijolo, é construção, é pesado. A gente sua fazendo, a gente machuca a mão pegando o cimento, a areia, misturando, fazendo a massa. E a gente constrói juntos. Um faz uma coisa, outro faz outra. Agora, para fazer diálogo interreligioso, interfé, ou qualquer tipo de diálogo, né, de encantar a vida, é um processo de espera, de paciência, e dessa paciência de eu conhecer o outro, de eu saber quem é esse outro, e esse outro saber quem eu sou. E a gente vê nossos limites,
nossas fragilidades. É uma relação de confiança. A gente não dialoga de verdade com o nosso pecho aberto se a gente não confia. A gente não está, de fato, nessa roda que a gente se sente seguro e confortável. Só que isso leva tempo. Isso leva trabalho cotidiano. Então, por isso que é necessário a gente pensar um modelo de diálogo interfé que fuja das lógicas produtivistas e utilitárias. A gente não dialoga só porque temos que resolver alguma coisa. A gente dialoga com o outro porque a gente precisa. Porque nós somos seres humanos. Porque nós somos seres que necessitamos do outro para também nos conhecermos e construirmos a nós mesmos a partir desse outro. Senão, estaremos reproduzindo lógicas capitalistas e lógicas de uma educação que Paulo Freire já nos denunciava, uma educação bancária. Uma educação que é feita apenas para a reprodução ou com algo. E aí é preciso criar feitiços. Precisamos enfeitiçar a vida. Feitiço em espanhol, hechizo. Hechizo em espanhol. Coisas de las brujas. Necesitamos criar hechizos para encantar a esse sistema de muerte. A esse sistema que nos coloca em uma lógica de produtividade e não mais de humanidade, de humanização do outro e de nós outros também. Tenho que produzir, tenho que ser boa, tenho que estar em todos os campos. Podemos também entrar numa lógica da produtividade e não nos cuidarmos. E se a gente não se cuida, não tem como eu dialogar e cuidar do outro, da outra. E pensar esse encantamento. E hoje pela manhã, aqui do grupo presencial, para o pessoal que está no virtual, alguém falou a dimensão do tempo. E para fazer magia, é preciso de tempo. O Ben Alves falava que cozinhar, o ato de cozinhar, é fazer magia. Imagina, você pega ali tem várias ervas, várias coisas que a própria terra dá, e depois você come essa energia, né? E pensar o feitiço desse kairos, dessa palavra que temos na tradição cristã, emprestada, né, de dois deuses gregos, Cronos, cronologia, para marcar o tempo, gente, aqui é Cronos, microfone para marcar o tempo. A cronologia, o tempo certo. E o Kairos nos traz a dimensão do tempo oportuno, do tempo que deve ser, o tempo necessário para florescer a vida, o diálogo interfé, a justiça. Só que nessa construção, não é um tempo como Paulo Freire também, invocando aí nossos ancestrais, nossos encantados da libertação, não é o esperar da espera. É o esperar também da ação, do esperançar, do verbo. O verbo que é ação. E dentro desse emaranhado de complexidade, de desencantamento que a gente está, de um desencantamento do capital, da falta de diálogo, da individualização, da falta de reconhecimento enquanto classe trabalhadora, enquanto pensar o outro como inimigo, é preciso que a gente
de fato, se abra a uma, que podemos chamar de uma pedagogia popular interfé, de como eu posso aprender com esse outro, com essa outra, além de uma dimensão acadêmica ou de longe, porque eu li, mas existencial, místico, né? Vários pesquisadores, e também vou enviar esse texto para vocês, que é um pesquisador da PUC Minas, que é uma faculdade católica em Minas Gerais, chamado Roberley, e ele, a partir da tradição católica, vai colocar alguns níveis de diálogo interreligioso. Então, ele coloca assim, né, isso vem muito a partir de documentos também da Igreja Católica, né, que é o nível existencial. É um nível que a gente vai contar as histórias. É um nível de testemunho, de histórias, de eu conhecer. Me conta, como você chegou no cristianismo? E a outra pessoa, como você chegou na Umbanda? Qual que foi seu caminhar? E aí a gente vai tecendo esse diálogo a partir da nossa existência, da existência da nossa família, da existência dos nossos ancestrais, da onde a gente, né, a vida foi guiando a gente. Um outro nível é o nível da mística. Nos unirmos para orar, para meditar, para silenciar, juntos e juntas, com outras pessoas de outras tradições. O nível ético é o nível da promoção da vida. Como as tradições podem se reunir para combater a poluição das águas do rio Tietê, aqui de São Paulo. Ou outras questões sociais que implicam todas. Nós, enquanto mulheres e comunidade LGBT, como as nossas tradições podem se unir no combate às violências e à morte das mulheres e das pessoas LGBTs, principalmente das pessoas trans, que mais morrem em nosso país. Então, esse seria o nível ético, o nível da libertação, de como a gente se une para algo. E o nível teológico, que tem a sua importância, mas muitos pensam que só se fica nesse nível. Minha tradição é isso, uma teologia comparada, né? Eu vou falar como a minha tradição salva, você vai falar como que é a sua compreensão de salvação, que é ótimo, é bom, a gente precisa desse conhecimento também teológico, mas a gente precisa ir além. A gente precisa pensar que tudo isso que nós construímos tem um objetivo, como a educação popular nos coloca, um objetivo de transformação, um objetivo de libertação. E aí, já finalizando, para a gente poder dialogar, tem um pesquisador chamado Orlando Fals Borda, ele é um colombiano, que vai trazer algumas dimensões, né, para nós que estamos aqui, esse curso, tanto o virtual quanto o presencial, para formar a liderança, como, né, setores da esquerda colocam, né, os dirigentes, para a formação de quadros. E o Orlando Fals Borda, ele vai colocar a gente pensando, né, entre esse desencantamento, o encanto, e como a gente pode tecer uma pedagogia popular, interfé, que não é algo da lógica produtivista e nem da lógica de quem tem a palavra final da tradição. Ele fala que a gente precisa criar comunicações materiais, que seja, né, em vários setores, que de alguma maneira também se encaixa na questão desses níveis do diálogo interreligioso. Então, a gente precisa fazer a batalha de ideias na academia. Então, estamos aí. Suzana, que está conosco, está no doutorado. Muitos de nós estamos terminando as nossas graduações, indo para o mestrado. É um campo também que
quem está sabe que é difícil. Temos também que estar nesse campo de batalha para dialogar com a base. Se eu der um artigo, Marília, que estava conosco no presencial, falou que estava lendo um texto do Faustino Teixeira, que é um grande teólogo da religião aqui no Brasil, muito importante para o diálogo interreligioso. Mas se eu for na minha comunidade de fé com a irmãzinha Maria, que mora na periferia ali da Zona Leste, olha, esse livro do Faustino, bem acadêmico, a tese doutoral dele, vai surtir algum efeito? Não. O conteúdo pode ser ótimo, mas é preciso que a gente também crie esses materiais de diálogo interfé e organize encontros, eventos nas nossas comunidades de fé, entre os nossos, para a gente criar essas redes de contato e desmistificar que o diálogo interreligioso, como é mais conhecido, é algo distante, é algo para as lideranças. Ai, mas eu não sou pastor, pastora, para falar de cristianismo, não sou teólogo, teóloga. Você não é um crente, independente da tradição, não é alguém que acredita. Então a gente entra nesse diálogo. E também, hoje que o território digital é um território, criar também para as massas, que inclui também uma comunicação digital, mas não só. Como que a gente promove e rompe os muros que são construídos entre as religiões? E quando a gente olha o Brasil, por conta desse racismo estrutural, há um muro que não está fora. O muro está dentro. Está dentro da gente. Eu já estou no diálogo interreligioso, já vai fazer mais de 10 anos. E por várias vezes com companheiras de teologias da libertação, o tema diálogo interreligioso trava. Porque não quer mexer e se abrir. Porque quando a gente entra no diálogo, a gente se coloca em risco. E será que a gente quer correr o risco? Porque se eu entro no diálogo e não estou disposto a mudar, então não é diálogo, é monólogo. Eu vou ouvir, você vai falar, eu vou... Agora, o diálogo implica em eu te ouvir, processar. Não pensei por isso. Talvez eu mude, talvez eu não. Não é que necessariamente você vai mudar. Mas se você não estiver aberto a escutar outras vozes, outras visões, outras opiniões e mudar a sua, será que a gente está no diálogo? Então, é crucial para nós que estamos trabalhando nas comunidades, né? Algumas pessoas que estão no virtual também conheço de outros espaços, alguns já participaram do curso do CESEP, que tem essa atuação em comunidade de fé. É um exercício necessário olharmos que muros ainda temos dentro de nós. Para que aí sim eu possa desconstruir outros muros. Se eu não desconstruir isso, aí é mais difícil eu me envolver no diálogo. Lembro de uma companheira que o tema do diálogo era difícil e falava, mas o que eu faço com Jesus? Ela era cristã. Porque a tradição cristã, né, tem um versículo, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, ele vai continuar sendo o caminho, a verdade e a vida. Para você. Que estávamos pela manhã dialogando com a verdade ou as verdades. Eu impor a minha verdade ao outro é uma violência, é uma forma de violência. Principalmente quando a gente está falando de verdades de um campo subjetivo que é a teologia.
Quem pode provar? Quem pode pegar Deus? O Ben Alves tem, né, o texto das redes, né? Quem pode pegar Deus numa rede de pesca, de pescado, né? Podemos? Não. E aí, dentro desse encantamento, tem um termo, vou até escrever, não sei se vão me bater, que eu vou levantar aqui na cadeira da transmissão. Um termo que é polidoxia. E para nós outros do diálogo que estamos acá, neste caminho, polidoxia parece ser um termo interessante para que vamos buscar, estudar, aprofundizar, porque nos coloca em três, polidoxia, o que é? É sair deste binômio entre heterodoxia e ortodoxia. Então, o que é ortodoxia? Orto, correto, verdadeiro. Doxia, mensagem, adoração. Então, se a palavra correta, a doutrina correta, a forma correta de adoração. E a heterodoxia, que vai ser algo... heterodoxias mais conhecidas, sabe como que? Heresia. Então, sair disso entre ortodoxia e heresia para esse caminho que um pesquisador chamado indiano Homi Bhabha vai falar que é o terceiro caminho, o entre-lugar, que seria a polidoxia, que é a noção que existem várias formas de fazer. E isso não só em relação a religiões comparadas. Vamos pensar o cristianismo, já que o tema é cristianismo. Se o Evangelho e a história de Jesus estava lá em Mateus, já está escrito toda a história. Por que será que a gente precisa de 4 evangelhos contando a mesma história? Porque são 4 visões distintas, mensagens para pessoas, né, grupos distintos. Quem escreveu era diferente, com uma visão, com uma mirada distinta. Então, dentro da nossa própria tradição, voltando para a Bíblia, não nem abrindo o escopo teológico, mas falando de Bíblia, a gente já tem a polidoxia. Temos 4 imagens de Jesus ali nos evangelhos. 4 formas. Alguns contam uma história, outros não contam. Então, a polidoxia, ela vai ter para a gente esse elemento que nos ajuda a construir a noção de quem eu convido para a mesa. Pode ser qualquer pessoa. E talvez, como Suzy, um diálogo agora no almoço, ou um pouco antes do almoço, coloca, vamos com Jesus, pegar a mesa e virar, e ao invés disso pegar as nossas toalhas e fazer um piquenique, a gente coloca também cadeiras para acessibilidade, mas vamos fazer um piquenique no chão, no parque, na natureza, um piquenique do diálogo interfé. Cada um traz um mutirão, cada um traz um alimento, cada um traz um saber, um sabor. E a polidoxia vai nos trazer esse elemento que é a multiplicidade. Então, há uma multiplicidade de saberes, de noções de Deus. Há uma relacionalidade, que é o outro termo. Então, temos multiplicidade, relacionalidade, que é eu me conheço com o outro. Essa noção que a gente pode chamar de alteridade também. E esse outro não é o outro humano só. É o outro terra, é o outro rio, é o outro árvore, mata, planta, animal.
O encantamento perpassa a uma relacionalidade com o todo, não só com os seres humanos. Então, a gente vai caminhando para esse encantamento, que vai cair nesse terceiro ponto da polidoxia, que é o não saber. O que é Deus? Fica o silêncio. É a nuvem do não saber, e o termo, né, que ela coloca é inspirado nesse livro da tradição mística cristã, chamado Nuvem do Não Saber, que vai colocar essa dimensão que eu não, da teologia, que a gente chama teologia apofática. Então, eu não posso falar quem Deus é, eu falo quem Deus não é, porque eu não consigo, eu não alcanço quem Deus é. Eu sei o que ele não é. Ele não vai ser o genocídio, ele não vai ser as formas de racismo religioso. Então, a gente vai pensando, né, colocando nesse caldeirão esses elementos de encantar a vida, de motivar essas novas compreensões do divino, que a experiência da Eudênia, ela vai me mostrar um Deus, um outro Deus, mesmo que cristão, porque esse Deus se relaciona com ela. A experiência da Tânia vai ser uma outra mirada, uma outra experiência. Não cristã, eu com a minha múltipla pertença religiosa, quando eu encontro, né, os deuses, as deusas do hinduísmo, quanto foi a parte que faltava, e eu não sabia, principalmente na dimensão da deusa, né? A gente construindo aí um Deus macho, heteronormativo, um Deus, né, castrador. E quando a gente retrata dentro do cristianismo mulher, é a virgem, a santa, a pura. Então, quanto também resgatar as deusas de tantas outras tradições da terra, a deusa terra, que é deusa mãe, mas mãe também destruidora, mãe que acolhe na morte. E nesses entrelaçamentos a gente vai conhecendo nós, mas também conhecendo esse divino que transcende nomes, formas, e que vai ter também nomes e formas que devem ser respeitados na sua particularidade, no seu rito, no seu fazimento aí do chá, das plantas medicinais, das ervas sagradas. Então, trazer para esse contexto nosso, latino-americano, um contexto de chão, de terra, tirar o diálogo interreligioso daqui de cima, dos doutores, dos que têm o conhecimento, e trazer para o nosso chão, para o nosso contexto. Porque o diálogo interfé sempre aconteceu nas comunidades, sempre aconteceu nas comunidades marginalizadas, porque sempre foi uma forma também de sobrevivência e resistência. Então, que a gente siga, né, as resistências do encantamento da vida, com as ervas, com os corpos, com as vozes, com esse piquenique ao ar livre no meio da mata, com as nossas comidas, cantos, rezos, tambores, mas deslocando uma lógica ocidental que nos aprisiona a um conhecimento teórico e que, por vezes, deixamos de lado esse conhecimento vivencial e existencial do diálogo. É isso, gente. Agora podemos... Muito obrigada pela paciência aí, também do pessoal, tanto presencial quanto do híbrido. E vamos agora com o Oié nos ajudando no diálogo. Bueno, gracias, Angélica, por este tiempo bonito. Vamos a dar un aplauso allí también, en la pantalla también. Gracias, Angélica, por estas ideas, por llevarnos al cielo para desmontarlo y traerlo al suelo, acercar el cielo al suelo y hacer posible ese sueño y encantamiento que es la necesidad de dialogar también, ¿no? Entonces,
Vamos a ver si alguna de las personas del virtual quisiera comentar algo, preguntar. Veo una manito ya alzada de Ángel, ¿no? Entonces, Ángel, por favor, tiene la palabra. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes con todos. Buenos días, algunos. Buenas noches con otros, ¿no? Simplemente agradecerle por lo que nos ha dado el día de hoy nuestra compañera, ¿no? Y quizás un poco pedir allí en esto del diálogo interreligioso, cómo plasmarlo fundamentalmente en esta época en donde vivimos una pérdida de la ética y fundamentalmente estamos viviendo una ola de violencia y de odio. ¿Cómo hacer este diálogo interreligioso? Es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Yo propongo que hagamos así como una ronda de preguntas y Angélica las va a ir apuntando y después intenta responderlas. Entonces, bueno, seguimos. Si alguien más, gracias, Ángel, por la pregunta. Si alguna otra persona, estoy mirando la pantalla. Las personas de presencial también pueden ir formulando sus preguntas o si alguien quisiera compartir algo, por favor. Entonces, no veo ¿Hay alguna palabra pedida, Betânia? No início do nosso encontro, Oscar Sanhuda levantou a mão, não sei se foi por acidente ou se ele queria fazer uma pergunta. Então, Oscar, se você deseja fazer uma pergunta, por favor, se manifeste. E eu queria ler alguns dos comentários que a gente teve no chat. Então, Leonardo Maria disse: muito oportuna e necessária a distinção entre diálogos. O diálogo mais constante no cotidiano é o diálogo interfé. Na sala de aula, com ensino religioso, acontece muito o diálogo interfé com as turmas do ensino fundamental da escola pública onde trabalho. Alessandra Buarque, Angélica, que fala maravilhosa, parabéns. Sou muito grata por esse momento. Gracias. Entonces, Oscar era, ¿no? Oscar tenía la mano levantada por fin. No vemos, no sé si Catherine puede poner la pantalla completa porque no... No levantó a mão. Ah, no. Sí, porque no podemos ver bien. Bueno, en lo que las personas hacer alguna, a lo mejor preguntas, no necesariamente preguntas, pues se pueden comentar también, reaccionar a algunas de las provocaciones de Angélica. No sé si alguien de aquí de la sala quiera preguntar algo para que entonces Angélica pueda responder de una vez. ¿No? Ana Belén está pidiendo. Ana Belén, ¿sí? Sí, buenas tardes, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ya. Sí, hilvanaba un poquito con algo que nos dejó ayer Priscila, justamente también ante una pregunta que le hice, y ella respondió haciendo alusión a la importancia del cuerpo. Y en lo que decía recién la compañera, veía que el cuerpo como un espacio indispensable para entablar estos diálogos, y también el valor de las luchas organizadas, donde están nuestros cuerpos, como dimensión de diálogo, y ese diálogo interfe que decía ella, ¿no? Y también lo relacionaba con la teología narrativa, ¿no?
como contar las experiencias que nos pasan por los cuerpos, por las luchas organizadas en territorio, descubriendo para compartir ese paso de esa divinidad que nos trae la liberación, que nos trae el consuelo, que nos trae la ternura. Entonces, más que una pregunta, me ayudaba a relacionar con esos dos ítems, ¿no? Algo que nos dejó picando ayer Priscila, y escuchándola ahora a la compañera, lo relacionaba con la teología narrativa, que también es una experiencia que vivimos mucho en las comunidades eclesiales de base. Esto de compartir ese diálogo y también en las luchas cotidianas y organizadas poder descubrir esa dimensión de diálogo que nos pasa por los cuerpos y que por ahí justamente tumba esas barreras. Gracias. Pregunta en el chat, ¿verdad, Betania? Hay una pregunta también. Sí. La hermana Lisette pergunta: en la actualidad, ¿cuáles serían las dificultades más grandes que se encuentran al momento de hacer diálogo interreligioso, desde su experiencia? También Verônica pergunta: acho interessante ver o diálogo interreligioso como forma de resistência. ¿Tem ejemplo para eso? Entonces, vamos a hacer un alto allí y Angélica intenta responder las 3 preguntas que tenemos. Sí. Bien, queridas, queridos, muchas gracias. Creo que la pregunta de Ángel de cómo hacer, yo quería que fuera una receta de pastel, así como dijo Pris ayer. Pero para mí, yo creo que para hacer movimiento, tenemos que tener coraje, iniciativa. No necesitamos esperar que alguien movilize. Nosotros que tenemos que movilizar. Si estamos incomodados, incomodadas, necesitamos dessa coragem profética de hacerlo en esos tiempos de violencia. Porque cuando estamos viviendo ese tipo de situación, em toda a Latinoamérica, cada uma com suas lutas, pero que quase todas se interconectam, é quando mais precisamos de pessoas com coragem e iniciativa para mobilizar. ¿Será fácil? Não. A mobilização, desde minha experiência depois da pandemia, está muito difícil involucrar pessoas a estar juntas, a construir coisas juntas. A pandemia desmobilizou e desmotivou as pessoas. Então, necessitamos ser estes agentes de transformação em um contexto de violência. Como? Para mim, depois de um encontro que Susana e eu fuimos em maio, alguns incômodos se quedaram em nosso corpo. Para mim ficou muito claro que devemos sonhar juntos e juntas. Se eu tenho um sonho, pero eu tenho meu privilégio, sou uma mulher branca, por mais que tenha outras formas de relacionar com outras tradições, eu sou cristiana, minha formação teológica desde niña é cristiana, eu tenho meus privilégios. Então, se quero construir algo, tenho que chamar pessoas que não sejam como este corpo que vos fala. Então, sonhar juntos com outras pessoas diferentes, distintas de nós outros. Assim, começamos a construir o diálogo interreligioso, não somente com sozinhos, porque sozinhos, solo, não vamos a lograr. Vamos desistir em meio do caminho porque será difícil. As pessoas não querem dialogar mais. As pessoas não querem construir coisas juntas. Podem colocar uma postagem em Facebook, em Instagram,
que estão contra alguma coisa, pero não querem sair às calles ou estudar. Está difícil motivar. E isso também vem da questão que falamos acá desde a manhã e um pouco agora, da saúde mental. E também é um tema importante para que as religiões mirem. Este ano, em curso de verano, falamos sobre bem viver e saúde mental. E quem escolhe os temas do curso de verano não é a CESEP ou a coordenação, são os monitores, que são mais de 100 monitores do curso de verano que eligem os temas do curso de verano. E a saúde mental saiu como um tema importante. Então, para construir isso e não cair em um desespero e desânimo, não está ouvindo? Ah, aí fechou ali, né? Está me escutando? Tá. Então, Ángel, para mim, sonhar juntos e juntas é um caminho. Interessante isso que alguém trouxe, eu me esqueci o nome, Betânia, que trouxe a questão das salas de aula, do diálogo interfé, do Leonardo. O primeiro coletivo que eu comecei a militar aqui em São Paulo, chamava Coletivo Espiritualidade Libertária. A gente fez um projeto de extensão de educação interreligiosa na sala de aula. Então, do combate à intolerância religiosa. Então, isso é um tema que é importante. Tem pessoas, né, e grupos que têm colocado isso, porque aqui no Brasil a questão da educação religiosa, né, ensino religioso, é complexo, é cooptado pelos fundamentalismos católicos e evangélicos. Então, a gente tensionar e fazer um ensino religioso interfé, laico, é muito importante para a construção, desde pequeno, que a gente estava falando, desse tipo de educação que também temos nas escolas. Aqui temos alguns professores e professoras, Ivani, que também vem se somar, é professora de creche. Então, é importante a gente motivar e mobilizar para que tenha uma educação baseada em respeito e solidariedade, né, na escuta. O que a Ana nos traz dessa dimensão do corpo, da luta organizada e da teologia narrativa, a teóloga Maricel Mena Lopes, uma teóloga afro-colombiana, negra, primeira doutora em ciência da religião negra, aqui formada pela Universidade Metodista da América Latina, ela coloca o corpo como um espaço de revelação de Deus. Então, o corpo não é algo que a teologia cristã nos coloca que atrapalha. O corpo, né, parece que atrapalha. A gente lê alguns textos de Paulo, principalmente, parece que o corpo atrapalha a nossa vida, né, cristã. Não, o corpo é onde deuses são revelados e são vividos, porque é nesse corpo que eu sinto Deus. É nesse corpo que eu posso ser esse braço, essa perna, essa mão desse Deus que eu acredito para as pessoas. E nesse corpo que eu vou chorar, que eu vou sentir dor, que eu vou gozar, que eu vou comer, me lambuzar nesse mel divino. Então, o corpo é esse espaço de revelação divina. Então, quando eu mato, ou quando eu rechaço algum deusa de alguma tradição, eu também estou rechaçando esses corpos. E quando eu rechaço e mato e aniquilo esses corpos, eu também estou aniquilando a essa cultura, a esses deuses, a essa sabedoria, que é o que tem se passado com a Palestina. O genocídio palestino é uma limpeza étnica de destruir, não só agora, mas destruir todas as gerações, nessa tentativa, obviamente, de destruir toda a forma de cultura de vida de um povo. E é assim que funciona o imperialismo. É assim que funciona o colonialismo, que permanece até hoje,
nesse sistema que um pensador negro, Bembe, vai colocar, que é a necropolítica. Que alguns corpos são matáveis. Então, como eu penso um Deus que é revelado em um corpo, se eu tenho uma política que escolhe que corpo deve viver ou que corpo deve morrer? Então, a dimensão do corpo é muito importante para as nossas lutas do diálogo interfé e da libertação. As dificuldades do diálogo interfé, elas existem e são muitas. Porque tem questões doutrinais, de forma, de datas, né? Então, são várias dificuldades. E por isso que o diálogo ele deve ser feito com essa paciência, com essa abertura. A gente vai se comprometer a alguma coisa, aquilo outro, para que a gente consiga dialogar. Agora, a gente não dialoga com todo mundo. Tem pessoas que não querem dialogar com a gente. Com fundamentalismo, que não significa as pessoas que estão nessas igrejas fundamentalistas, mas com essa nata, essa classe de elite fundamentalista, a gente não dialoga. Eles são os nossos inimigos. A gente combate. Por isso que a gente fala de batalha de ideias. Tem gente que vai questionar esses termos bélicos, mas é a realidade. Estamos numa batalha, da qual a disputa ideológica é acirrada. Só que eles têm dinheiro, poder, as mídias, e a gente tem a luta e a luta. É isso que temos, a luta. Então, nos abrir a esse diálogo também é comprometer algumas coisas que fosse desse jeito, mas não vai ser, porque tenho que, né, achar o caminho. E vou dar um exemplo. Estamos organizando a vigília, que esse grupo que está no presencial vai participar, que é uma vigília interreligiosa em solidariedade ao povo palestino. Então, quem está nessa vigília? Temos grupos católicos, jesuítas, franciscanos, zen budistas, rabinos, a comunidade islâmica, eu que venho também de tradição pentecostal e outras tradições. Então vamos dialogar. Outras pessoas que foram se somando, né, o companheiro que vai estar com a gente do movimento Hare Krishna também vai estar. A gente está mobilizando os povos, né, de terreiro, o pessoal... Kathleen vai estar com a gente com essa questão, com a questão indígena do povo Pancararu. E aí, assim, discutir o quê? A data que o espaço dos jesuítas tinha era uma cesta. Para o rabino é mais difícil, para o rabino mesmo progressista é mais difícil, porque é o Shabbat. Então, a gente colocou um horário mais difícil. E tem questões políticas, vamos achar um meio do caminho? Então vamos lá, vamos colocar a paz que luta pela paz. Assim a gente não coloca o termo X, que pode desmobilizar nas redes sociais, que pode comprometer politicamente alguns grupos. É isso, assim, ó. Foram 4 encontros de diálogo, de gente, primeiro de se conhecer. A gente compartilhou como que é a sua tradição pensa o luto. Qual que é o rito da sua tradição para a morte, para esse momento difícil? Teve essa rodada, depois a gente foi, como que a gente pode criar uma imagem para essa chamada? Então, não existe essa receita fácil, mas existem vários exemplos concretos desse caso. E aí as pessoas perguntavam, né? A gente aqui do CESEP que chamou essas pessoas, né, mobilizou, mas como que a gente vai fazer essa vigília? Vai ser o modelo X, Y ou Z? Ela falava, não tem modelo. A gente vai criar um modelo. O modelo não existe. O modelo é um modelo que esses corpos aqui, de outras tradições, vão criar. Alguém tem um modelo? Se vocês estiverem aí do virtual, se vocês têm um modelo de uma vigília interreligiosa, assim, receita de bolo, nos passe, por favor. Porque senão seria um modelo, se a gente falasse, vai ser assim, 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 você faz isso. É uma coisa cristã. Porque é um modelo que a maioria ali tinha. Então a gente falou, não tem, a gente vai ver tudo junto. Como que vai ser? A gente faz o que no começo?
Aí a gente vai passar para quê? Então, são processos dialogar com tempo. Para uma noite que vai ser no dia 11, foram pelo menos uns 4 meses da gente planejando e pensando, e se conhecendo, e dialogando. Então, encarar como processo, e um processo que leva tempo, calma, concessões, e que a gente aprende muito. Então, acho que desse bloco é isso e segue aí, Leia. Bueno, continuamos. Gracias por las respuestas, Angélica. Y creo que seguimos aportando elementos, ¿no? También interpelándonos incluso desde las comprensiones que tenemos de nuestras liturgias, con este último ejemplo, en el que coloca Angélica también, ¿no? No sé si alguna otra persona en el grupo virtual, alguien de aquí también, es presencial, investigados aquí, no. También pueden preguntar. Ustedes también pueden preguntar. ¿Hay una mano levantada? ¿Sí? ¿Tienen la palabra? Gracias. Sí. Sí, Es sí, importante que economicemos sí se me tiempo, escucha. sí. Aló. Sí. Bueno, gracias por permitirme la palabra. Un saludo cordial a todos y a todas. Mi pregunta va en el sentido de que el diálogo, mientras no busque un interés común, se convierte simplemente en una conversación, porque dentro del diálogo hay una línea de correspondencia en donde ambos tienen que converger en un objetivo. Si es que no hay ese interés, no hay diálogo. Siempre va a haber uno que tiene interés en obtener su beneficio, ¿no? Porque siempre cada persona tenemos un interés. Y yo digo, por ejemplo, para que haya un ecumenismo, vamos a poner ese ejemplo de ecumenismo, en donde nos convergemos muchas personas de diferentes ideologías y credos religiosos, y cada cual va a tratar de converger para su lado, ¿no? Como decir, cada cual ala agua para su molino. Mientras esta cultura no se haga como una educación popular interreligiosa, incluso yo puedo decir, por ejemplo, en mi barrio, cuando nos juntamos personas de diferente pensamiento por una necesidad social, ahí no hay interferencia interreligioso, ¿no? Puede ser de cualquier credo. Hay una necesidad de no tener agua, no tener luz. Ahí sí vamos todos sin necesidad de X credo, ¿no? Porque es un valor. Es un valor. Entonces, dentro de llegar a este diálogo, digo, tenemos que dejar a un lado los juicios de valor, porque eso es lo que nos perjudica mucho. Y para volver a creer realmente en esos valores, tenemos que volver a la familia, en donde la familia es la primera comunidad. Esa es la base social en donde podemos entendernos realmente como una comunidad, ¿no? Ese es el principio de la humanidad. Pero ya más adelante, cuando nos encontramos en estos tiempos, es muy difícil que la gente se sume al compromiso, a la acción, porque no hay un valor cimentado desde abajo. La sociedad de hoy no genera esa acción porque cuesta mucho, ¿no? Que cuesta mucho, y si no hay ese valor, no va a haber la acción. Entonces, la situación de volver nuevamente, como decíamos en los encuentros, nosotros en la vigilia, volver a la base, retomar desde abajo, empezar a la formación en la familia, en la comunidad,
es empezar desde ahí. Entonces yo digo, ¿cuál es ese, qué diría yo? ¿Cuál es ese aspecto para romper realmente estos paradigmas y entrar a un verdadero diálogo? Porque podemos estar dialogando, pero a lo mejor estamos solamente informándonos y no tenemos interés de ida y vuelta en la comunicación. Por eso es que la comunicación tiene que ser una escucha total a la necesidad del otro. Si no hay esa escucha total, no se convierte en diálogo. Es simplemente una información. Entonces yo quisiera saber cuál es el verdadero camino para encontrarnos en un diálogo fraterno y de entendernos y llegar a un objetivo común. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Abdul. Estamos en la última ronda de preguntas. Si alguien más, les voy a insistir, si alguien del grupo presencial, Nuri, deberías venir aquí y pegar el micrófono, por favor. Nuri está aquí en el curso presencial. Sí, a ver si logré entender todo lo manifestado por Angélica. Tengo una pregunta en función de ese texto, de esa lectura, ¿no? De esa narrativa. ¿Qué experiencia personal ha marcado el camino o ha marcado tu camino para poder hablar de un diálogo interreligioso? Porque hay muchas preguntas que me llevan a pensar más, como que dijo el compañero, eso de la interlocución, del diálogo constante. ¿Hasta cuándo vamos a estar dialogando para que nos podamos entender? Gracias, Nuri. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más manos levantadas ni aquí, ni en la pantalla tampoco. Entonces, Angélica. Bem, graças, Abdon, Nuri. Acá na lousa eu coloquei alguns tipos ou categorias. Vamos colocar categorias do diálogo. Primeiro seria esse diálogo polêmico, que é de convencer. Eu vou convencer alguém de algo. Então, a importância é quem está certo ou não. Então, polêmico. Para que estamos acá? Então, é um tipo. Quando eu era fundamentalista na igreja que cresci, a mim me encantava os temas de apologética. Os livros para como convencer o outro que o cristianismo é a melhor religião, que tem razões, tudo isso que o livro de William Lane Craig falava. Não sei quem passou por el fundamentalismo pentecostal sabe. Outro é esse cognitivo, que é de nos conhecermos. Então, de conhecimento, né? De cognição. Então, não tem esse objetivo de necessariamente de ação, para que possamos nos encontrar, nos conhecer, saber o que o movimento pensa, o movimento Hare Krishna pensa disso, o que o budismo pensa de aquilo. Então, vamos nos conhecer. O outro é pacificador. Então, pense em territórios que têm várias tradições, que vivem juntas. Então, tem que se encontrar uma forma de viver juntos. Então, de viver em paz. Então, o diálogo allá é mais de acá está tudo bem, esse dia, aquilo. Então, é um diálogo de buena vizinhança. A vizinhança, como que é vizinhança em espanhol? Vizinhança, buena... E outro, que é esse que Nuri e Abdon também colocam, que é de parceria. Então, o que podemos fazer? Ok? Vemos esse problema, estamos sofrendo isso em nossa cidade, seja com as inundações, com algo concreto, e vou me unir para fazer algo. Então, claro,
Eu vou construir alguma coisa se já conosco a pessoa, não? Né? Se já conosco, tenho alguma forma de relação. Mas, nesse sentido, não vamos falar de teologia, de doutrina, não. O tema de inundação afeta a todos. Então, vamos acionar. O tema de patriarcado afeta a todos, não somente mulheres e comunidade LGBT, a todos. Então, vamos pensar como nossas tradições vão agir, vão tecer ações em conjunto, actuar em conjunto. Então, é desse de parceiros, de parceria. Como podemos construir? Pero isso é um caminho. Porque senão vamos cair também em uma lógica de solamente agir e não se preocupar em construir relações. Vamos agir, é como o sistema capitalista também nos impõe. E também pensar nossas ações a partir de um fluxo de que não só reaccionar, porque estamos muitas vezes solamente reaccionando às coisas. A extrema-direita ha hecho isso, então vai ter que fazer algo. O fundamentalismo religioso agora está com este canal de YouTube, então também vou fazer um canal de YouTube, exemplos. Mas quando vamos a criar coisas por si só? Quando vamos ter a criatividade como uma de volta para nós outros, porque a esquerda já foi muito criativa em algum momento, mas agora às vezes solamente reacciona, mas os reaccionários não somos nós outros. É o fundamentalismo, é a direita que reacciona a nossos avanços. Então, quando também estamos em uma ação que não é pensada, planeada, construída em conjunto, vamos estar, por vezes, agindo de uma maneira que não vai responder, porque não foi pensado. Tem a experiência de meditação, e já vou terminando por acá, que já passamos 5 minutos, a experiência de meditação, ou de oração também, quando cerramos nossos olhos e abrimos, as coisas não estão mais claras, a luz, não vemos as coisas um pouquinho mais distintas quando nos quedamos ou na escuridão ou nos cerramos nossos olhos. Às vezes, para termos ações mais efetivas, devemos também saber parar, saber refletir, saber pensar como vamos agir e não somente agir por agir. E isso também se passa por a experiência do diálogo. Não é o diálogo de, vamos ficar acá, tomando em conforto de nossa casa, com nosso té calientico, e não é isso. Mas necessitamos, sim, em nossa militância, resgatar a potência do diálogo, senão vamos solamente reproduzir as lógicas que não temos tempo e temos que fazer coisas que, às vezes, não é o que a comunidade, que é o território, que as pessoas estão, de fato, pedindo e necessitando. É isso. Bueno, damos gracias a Angélica. Creo que uno de los aprendizajes de la tarde es que no existe una receta única, no existe una verdad acabada, no existe un solo camino. Este tema de cómo nos asumimos como cristianas y cristianos, quienes profesamos esa fe, y cómo asumimos también el diálogo interreligioso desde el cristianismo y desde otras expresiones de fe, depende mucho también de las personas que estamos siendo, de los contextos en los que estamos viviendo, de nuestras caminatas, de nuestras historias. Entonces, gracias por también no mostrarnos posibles caminos, no uno solo, porque esa diversidad de posibilidades también da cuenta de la riqueza que es poder dialogar desde múltiples expresiones de fe
poder llevar a cabo un diálogo interreligioso desde la defensa de estos valores, ¿no? que sostenemos y que defendemos. Gracias a ustedes allá en la pantalla, del otro lado. Gracias a los que están aquí. Pedimos que no se vayan porque ahora tenemos foto, ¿no? Sí. E Entonces, também recordar que amanhã nos encontramos nesse mesmo horário e será com